Bem-vindos ao Conversa de Eleição, um novo programa da Renascença que olha para a atualidade política à segunda-feira. Comigo, Filipa Ribeiro, estão Fernando Medina e Miguel Paiares Maduro, a quem desde já cumprimento. Sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. Começamos o programa já com uma pré-campanha em andamento. Este fim de semana foi apresentado já o programa eleitoral do Partido Socialista: IVA zero para bens alimentares, IVA a 6% para a eletricidade, redução do imposto para alguns automóveis, mais 500 euros em certificados de aforro para os bebés. Fernando Medina, comece por si. Este é um programa sustentável ou traz o risco de haver déficit em 2026? Bom, a existência de déficit em 2026 é algo que eu já antecipei ainda na vigência deste governo e resulta quer das decisões que foram tomadas, quer do que é o pico da execução do PRR em 2026. E por isso acho que isso vai ser inevitável acontecer, independentemente das opções do governo. Agora, ainda à matéria de fundo, que é ou não despesista ao programa do PS. Vejamos, os dois programas, daquilo que Miranda Sarmento já anunciou na Antena 1, que iria ter no programa, que era uma diminuição de 5 pontos no IRC, mais uma significativa redução no IRS que não é quantificada. O programa que o PS apresenta, do ponto de vista da dimensão financeira, é exatamente igual. E por isso não tem razão o argumento de se dizer há aqui um programa mais despesista. A minha grande dúvida é se, face à situação internacional que nós temos, algum programa destas dimensões vai poder ser executado nesta amplitude que ambos os partidos propõem. Porque o nível de incerteza que hoje temos para os próximos tempos é muito significativo sobre o andamento da economia. Isso pode condicionar a execução do programa de qualquer que seja o partido que ganhe as eleições. Principalmente por causa desta guerra comercial que estamos a assistir. Já lá vamos falar sobre as tarifas que estão a ser anunciadas por Donald Trump. Miguel Paiares Maduro, rapidamente depois da apresentação deste programa pelo PS, o Primeiro-Ministro veio comparar Pedro Nuno Santos a José Sócrates. Luís Montenegro está a ir pelo caminho certo, e o que é que acha deste programa do Partido Socialista? Eu acho que é um equívoco chamar isto um programa. E seria até injusto para o Partido Socialista, porque também era impossível fazer um programa em tão curto espaço de tempo. Então, a apresentação de um conjunto de iniciativas. O que isto nos diz é duas coisas, por um lado. Uma mais imediata, que é a escolha destas iniciativas indicam certas prioridades políticas que o Partido Socialista quis analisar caso venha a ser governo. Mas não pode ser entendido como um programa de governo, nem um programa eleitoral. E indica algo de mais de longo prazo, que me parece interessante notar, e que não é exclusivo do Partido Socialista, que é os programas eleitorais e os programas depois de governo, mas em particular os programas eleitorais, são muitas vezes uma colagem. Os partidos, infelizmente, estão muito descapitalizados em termos de quadros e, portanto, dependem muito de contributos externos, e depois há alguém que faz procura dar uma certa orientação comum, embalar aquilo de uma forma apresentável como um programa eleitoral. Isso acontece muito, e isso explica, por exemplo, que este programa tenha contradições com decisões políticas anteriores do Partido Socialista. A aposta no IUC, na redução do IUC, ou no IVA zero, são o contrário daquilo que o Partido Socialista já defendeu no passado. E, portanto, resulta daí, desde logo, certas contradições. Eu acho que a diferença principal entre aquilo que o Partido Socialista apresenta e aquilo que o PSD já disse é que, por um lado, o PSD coloca também parte das suas prioridades numa redução do IRC. Mal ou bem, mas digamos que é o pressuposto dessa proposta do PSD e da AD, é que essa descida do IRC, uma descida mais significativa do IRC, vai produzir mais crescimento. E é por aí que entende que essa proposta é mais sustentável que outras propostas, como estas que constam destas iniciativas do Partido Socialista, que reduzem outro tipo de impostos, que não são tão conducentes ao crescimento económico, mas estão mais dirigidas ao apoio aos rendimentos. É daí que resulta essa leitura que a Aliança Democrática faz. E depois há a questão realmente relativamente a 2016, sem dúvida que o PRR, e ambos conhecemos bem a matéria,
tem um impacto orçamental e vai-se traduzir traz encargos orçamentais. Agora, o que eu deduzo da posição da AD é que a AD vai apresentar uma proposta em que vai fazer uma compensação daquilo que resulta dos encargos que resultam do PRR para evitar que haja um déficit orçamental em 2026, pensando que politicamente se calhar é importante continuar a sinalizar que o país continua em excedente, mas isso vai implicar determinado tipo de escolhas também, e estou seguro, espero que a ADES apresente o que é que vai ter de poupar para evitar que esse impacto do PRR implique em 2026, ainda que de forma extraordinária, um déficit. Se me permite só sublinhar concordando com o aspecto que o Miguel aqui referiu, que é este, que é daquilo que nós conhecemos até agora, o que estas apresentações muito sumárias, porque o PSD também não apresentou o seu programa eleitoral, estou a referir uma entrevista de Miranda Sarmento, são de facto duas opções políticas distintas. Isso é bom. Do ponto de vista, vai ser bom do ponto de vista do debate, da campanha, percebermos, aliás, perante o mesmo volume de recursos, que é o que ambos dizem que estão a apostar, o PSD com prioridade relativamente à descida do IRC e do IRS e o PS com prioridade relativamente à descida do IVA no cabaz dos bens básicos. Mas na sua opinião a ida pelo IVA é o mais correto? E relativamente ao reforço do abono de família. São duas prioridades muito diferentes. Eu acho que agora, sobre a questão financeira, sobre a questão financeira tenho bastante... elas têm a mesma dimensão. Agora, nós estamos num momento, por um lado, de incerteza grande, do ponto de vista do que vai acontecer ao investimento, e estamos também num momento em que nós vamos ser convocados todos a fazer um reforço significativo do investimento em defesa. Como é que isto vai ser tudo compaginável do ponto de vista do exercício da manutenção de superávites orçamentais, com os compromissos que já foram assumidos e que vão ter em matéria de carreiras particular impacto em 26 e 27, é uma compatibilização que eu vejo bastante difícil. É uma questão interessante, por acaso, a colocar aos partidos, é saber se os excedentes orçamentais que eles estão a prever se contam já com a questão do investimento em defesa ou não, ou se no fundo estão a deixar de fora na expectativa que a própria Comissão Europeia veio dizer que eles não vão contar para o déficit. É que eles podem até nem contar para a infração, mas para o déficit vão contar e que vamos pagar, e que vai contar na nossa dívida também. Sim, não deixam de existir. Não deixam de existir, existem, são reais. Há quem olhe para o programa apresentado, as propostas, intenções de Pedro Nuno Santos apresentados como um leque de muitas promessas. A questão do IVA para apelar à atenção dos portugueses. Isto pode ser, de certa forma, visto como um desespero ou alguma aflição pelo líder do Partido Socialista para tentar atrair eleitorado à esquerda? Não, quer dizer, acho que se pode ver como o argumentário típico, e se me permitem também aqui a adjetivação um pouco pobre, não é? Que os adversários políticos vão fazendo das propostas, neste caso do Partido Socialista, ao qual o Partido Socialista há de devolver a igual moeda quando forem conhecidas outras propostas. Quer dizer, o PSD também anuncia como prioridade uma descida generalizada, e volto a citar o atual Ministro das Finanças, muito significativa do IRS na próxima legislatura. Por isso também está a falar para muitos milhões de trabalhadores e para muitos milhões de pensionistas. Por isso, quer dizer, cada partido tenderá a fazer as suas promessas da forma que entendem. Que eu acho que é importante que haja realismo sobre o contexto que o país vai enfrentar e que não haja uma ruptura, que estejamos certos que não haja uma ruptura com uma política fundamental que o país tem seguido de significativa redução da sua dívida pública ao longo dos anos. Porque nós já fizemos um grande esforço, mas ainda estamos na parte de cima dos países europeus que têm que fazer esse esforço de redução da dívida e não criar nunca a ilusão de que ter excedentes é mau, e ter excedentes significa que nós já resolvemos os nossos problemas financeiros e que não há nenhuma restrição financeira. Qualquer partido que faça isso, ou que dê a entender isso numa campanha, na minha opinião, está a fazer um mau serviço ao país. Eu acho que queria só comentar aqui um ponto. Acho que uma das grandes evoluções positivas que nós tivemos na política portuguesa ao longo da última década e meia, foi os próprios cidadãos começarem a entender que a dívida não é uma coisa boa, não é uma coisa inócua. Que o equilíbrio orçamental,
que é um bom proxy de política pública. E que, portanto, eles próprios passaram a exigir isso dos partidos políticos. Já não é normal nenhum partido político dizer não, nós vamos endividar-nos, nós vamos fazer déficits. Eu acho que essa é uma evolução muito positiva da política portuguesa em geral e que eu espero seja mantida. Na última semana assistimos também a alguma discussão sobre a atuação do Governo estando em gestão, nomeadamente com algumas iniciativas, como a que aconteceram no mercado do bilhão. Miguel Paiares Maduro, ações como esta que assistimos na semana passada, após um Conselho de Ministros, devem ser evitadas? Eu acho que devem ser evitadas, apesar de ser o meu partido. Eu acho que não é a melhor forma, há um risco de confusão. É verdade que não é novo também, deve ser dito, todos os governos e todos os partidos, quando estão no governo, têm uma certa tentação para o fazer. Não estou certo que, do ponto de vista legal, seja uma violação do dever da neutralidade, até porque a comunicação para irem militantes foi feita pelo partido, não foi feita pelo próprio governo. Vamos ver o que é que diz a CNE. A CNE, por exemplo, até agora já deu uma vez razão ao Partido Socialista numa queixa, já deu uma vez razão ao governo noutra, portanto até agora 50% para cada lado, mas eu acho que a questão fundamental é política, e também digo o seguinte, acho que em última análise devem ser os eleitores. Se os eleitores forem mais exigentes com a classe política relativamente a essas matérias... Mas esta confusão entre líder do PSD e primeiro-ministro não pode confundir também os eleitores? Não é novo, e eu acho que os eleitores não vão ser confundidos com isso. E, portanto, eu acho que os próprios os eleitores, por um lado, ou vão desvalorizar, porque realmente não resulta daí grande vantagem, ou vão até censurar politicamente. Eu confesso que não é o tipo de iniciativa que eu mais gostei de ver, mas, ao mesmo tempo, também não dou uma enorme relevância ao tema. Fernando Medina, o que aconteceu no mercado do bilhão é campanha ou é a celebração de um ano de governo? É naturalmente campanha eleitoral, e isso, a palavra que eu utilizaria também como o Miguel é de facto de evitar, não é? Fazer um Conselho de Ministros no meio de um comício no meio de um Conselho de Ministros, com uma apresentação de um candidato no meio autárquico, quer dizer, não é desejável, mas também não valorizemos excessivamente, no sentido em que eu acho que o efeito negativo, o próprio evento gera um efeito negativo na percepção das pessoas, só por si, que eu acho que fará os estrategas do PSD pensarem um pouco melhor. Eu percebo qual é o objetivo último que eles pretendem atingir, quer dizer, no fundo, o Governo e Luís Montenegro tentam projetar dentro desta campanha eleitoral de que são hoje governo, estão governo e que por isso irão continuar governo, e por isso tentam projetar esta imagem de continuidade do que é um governo em funções. Há formas, foi isso que já motivou a escolha dos cabeças de lista serem todos os ministros, creio que todos os ministros foram cabeças de lista, creio que exceto a Ministra do Trabalho. Teremos, esta vem nessa decorrência, teremos outras semelhantes a esta missão, no fundo essa tentativa de mostrar. Não foi de facto feliz, acho que se passou aqui um bocado um limite, mas como toda a gente também percebeu, acho que os próprios não repetiram o modelo. Termina esta segunda-feira o prazo para a entrega das listas de candidatos. Fernando Medina, neste caso, por opção própria, decidiu sair das listas do Partido Socialista. Vimos também Sérgio Sousa Pinto a optar por sair. Isto não prejudica a imagem do Partido Socialista? Não dá uma ideia de que o partido poderá estar dividido ou fragilizado? Bom, eu posso falar exclusivamente daquilo que me diz respeito e da decisão que tomei. Agradeço a forma como faz a pergunta, mas acho que me atribui uma importância excessiva relativamente à percepção que os portugueses têm do Partido Socialista. A decisão que tomei é uma decisão pessoal, individual, que comuniquei em tempo oportuno ao secretário-geral do Partido Socialista, que entendeu os meus motivos. Estou há 20 anos a desempenhar cargos políticos de primeira linha, sou político como cidadão ativo há mais tempo, mas não é necessário estar-se no exercício de cargos políticos de primeira linha para se ter uma participação política cidadã ativa, aliás, como nós estamos a ter através deste programa de diálogo, e por isso achei que era o momento, achei que era o tempo de não fazer esse exercício de cargos políticos. Uma pausa por tempo indeterminado. Sim, exatamente. Bem definido.
Miguel Paes Maduro, sobre as listas da AD, já aqui foi mencionado por Fernando Medina, há uma elevada presença de ministros como cabeças de lista, mas temos também um caso que foi comentado nas últimas semanas, Hernani Dias, o antigo secretário de Estado, a ser número 1 por Bragança. É compreensível que um secretário de Estado que pede a admissão agora apareça como candidato? Eu já tive a oportunidade de comentar esse tema específico até na RTP. Eu acho que, independentemente de, e é importante dizer, esse deputado, o Dr. Hernani Dias, não está de forma nenhuma, nem sequer está acusado num processo, não está envolvido de forma formal sequer em qualquer processo. Houve uma avaliação política negativa do juízo que ele fez, e que me parece sensata, de ter aberto uma empresa naquelas circunstâncias que não devia ter feito, e digamos que houve uma censura política. A questão que se coloca é saber se essa censura política devia ser transferida para o Parlamento, e eu penso que não há razão para diferenciar. Eu penso que isso não implica que ele fique para sempre impedido de ter atividade política, mas se calhar era importante ter um período mais longo antes de regressar à política ativa. Ele próprio, que aliás é uma pessoa pela qual eu sei há muita estima na região e que fez um ótimo papel como Presidente da Câmara, provavelmente beneficiaria disso. Mas enfim, é um juízo que foi feito. Sobre as listas em geral, eu acho que elas foram muito definidas nesta lógica que o Fernando disse, que é o Dr. Luís Montenegro sabe que o maior ativo eleitoral que tem neste momento é o próprio governo e a ideia do governo. Governos com muito pouco tempo de vida, normalmente, são governos que são avaliados mais positivamente e as pessoas não gostam de interromper um governo ao fim de pouco tempo. Portanto, ele percebe isso, sabe que esse é o principal ativo político que tem e vai tentar transformar ao máximo estas eleições num referendo sobre esse governo. Ora, a apresentação e a colocação de membros do governo como cabeças de lista em vários distritos reflete isso mesmo e é uma estratégia do ponto de vista político, me parece a estratégia adequada desse ponto de vista face àquilo que são as variáveis desta eleição. Depois há questões mais amplas e que, por exemplo, o Sérgio Sousa Pinto veio colocar e que eu acho que nós devíamos discutir, mas se calhar é para um programa de outro tipo, que é porque é que nós temos vindo a assistir a uma capacidade de recrutamento cada vez menor dos partidos políticos para este tipo de cargos. Acho que em parte tem a ver com o sistema eleitoral, em parte tem a ver com a evolução que tem ocorrido nos partidos políticos, mas acho que isso é uma discussão mais longa e talvez para outro dia. E poderemos ter num outro programa. Ao mesmo tempo que a política nacional avança, temos Donald Trump nos Estados Unidos e recuperamos agora o tema das tarifas, a anunciar tarifas, nomeadamente tarifas recíprocas de 20% para a União Europeia. Ursula von der Leyen já disse esta tarde que vai tentar negociar tarifas zero para bens industriais, mas Fernando Medina, que impacto podem ter estas decisões de Donald Trump na economia portuguesa, por exemplo? A primeira nota é uma nota de caráter geral, por isso o que Donald Trump, o que o Presidente dos Estados Unidos está a fazer, e já concretizou, e creio que de certa maneira isso já é irreversível, é uma mudança profunda do ponto de vista geopolítico daquilo que é o mundo como nós o conhecemos, como as nossas gerações o conheceram depois da Segunda Guerra Mundial. Isto é, a articulação entre os Estados Unidos e a Europa como uma comunidade de paz, de progressiva liberdade de circulação de pessoas, de bens, de financiamento, com uma defesa articulada e, no fundo, funcionando como um conjunto de aliança, como uma aliança no seu fundamental, é algo que hoje desapareceu. Isto é, não há confiança da Europa relativamente aos Estados Unidos em matéria de defesa e agora Donald Trump abre uma guerra do ponto de vista tarifário. Que no fundo é uma guerra económica, não deixa de ser guerra por causa disso. A segunda dimensão tem a ver com os impactos. Bom, os impactos que vamos ter desta guerra são impactos muito profundos e já os estamos a ver. Começando pelos próprios Estados Unidos. São as primeiras vítimas destes impactos. Primeiro, no imediato, vão ter subidas de preços. Segundo lugar, a paralisia do investimento, porque hoje, se pensares, por exemplo, uma empresa americana não sabe bem,
imaginemos uma empresa do setor automóvel que poderia investir em fazer uma fábrica no México, como já estão há 20 anos a fazê-las, hoje não sabe bem se a vai fazer no México ou se a deve fazer nos Estados Unidos, e mesmo que pense que pode fazer nos Estados Unidos, também não sabe, com a incerteza que se gerou, se Donald Trump daqui a 15 dias não tem um acordo e muda as tarifas outra vez para baixo, pois isto vai parar o investimento, as bolsas de valores estão em queda a pique, e isso pode levar a uma entrada em recessão, quer dos Estados Unidos, mas também do mundo inteiro. E isso vai ser algo com impactos sentidos em todo lado, e terminava com o terceiro ponto de forma muito sintética. Nós temos setores que estão bastante expostos ao comércio com os Estados Unidos. Falamos do setor do têxtil, setores de componentes, setores como os próprios bens agroalimentares, como o vinho, como a cortiça, que estão diretamente expostos, mas todos os outros setores vão ser afetados e abalados, porque como as cadeias de produção, que antes eram montadas a uma escala global, vão deixar de o ser, e como nós não sabemos como é que elas se vão organizar, nós não sabemos o quanto vai sofrer uma indústria de componentes automóvel no nosso país, ou quanto é que uma indústria metalúrgica no nosso país vai sofrer, porque estas cadeias de produção vão demorar muitos meses, se não anos, a readaptar-se a uma realidade que nós ainda próprios não sabemos qual é, porque ela ainda não está estável. E por isso eu temo, e aqui para fechar, e já peço desculpa estar a ser longo, mas fechando o círculo com os programas eleitorais, é que nós estamos a entrar num contexto económico global que muito provavelmente vai ser marcado por uma recessão à escala global, e isso vai ter impacto sobre todos os países, sobre a situação do emprego, sobre a situação da forma de vida, da organização das indústrias em todos os países, nomeadamente na Europa. Considera que os programas eleitorais já deviam ter alguma precaução nas medidas que apresentam, tendo em conta o futuro? É muito difícil dizer isso. Nós vamos ter eleições daqui a um mês, os partidos têm que dizer ao que vem, não é? E é difícil navegar com tanta... um bocadinho mais aos partidos é um bocado políticos. Pedir demais, também dizer pedir demais. Olha, agora façam a projeção. E sobretudo façam menos promessas, atendendo. Sim, agora acho que há consciência, não é? Ou tem que haver a consciência muito clara, por um lado, dos compromissos que o país vai ter que fazer, e se algum partido vier dizer ou desvalorizar o compromisso com o investimento em defesa, é função, creio eu, de todos alertar alto lá, porque não se vai estar na Europa nesses termos. Desvalorizar esse compromisso, na minha opinião, não é desvalorizável esse compromisso, mas também ter a noção de que o contexto económico que podemos viver nos próximos tempos pode ser um contexto mais adverso do que aqueles que nós conhecemos nos últimos anos. Miguel Pérez Maduro, na última semana a Espanha já anunciou um apoio de um pacote de 14 mil milhões de euros para apoios e incentivos às empresas. Em Portugal, o governo já deveria ter preparado algo. Neste momento, pode ainda o governo em gestão anunciar medidas para as empresas? Acho que neste momento a nossa prioridade deve ser, e a nível europeu, tentar compreender aquilo que está a guiar as ações de Donald Trump, e à luz dessa leitura desenhar uma resposta europeia e, de preferência até para lá da Europa, talvez multilateral, a esta posição norte-americana. E depois, na sequência disso, porque neste momento ainda é muito difícil medir realmente em diferentes setores económicos qual vai ser o impacto, eventualmente adotar medidas, digamos, de compensação ou de apoio. E é preciso ter em conta que essas medidas vão ter de ser, de certa medida, validadas ao nível europeu, porque a maior parte delas serão auxílios de Estado, não é? Portanto, isso é sempre um ponto importante ter em conta. Eu acho que a primeira dificuldade que nós temos é que tentar perceber realmente o que é que ia Donald Trump nisto, não é? Eu estava a ouvir o Krugman num podcast com o Ezra Klein, em que o Krugman dizia, não, isto no fundo se calhar é apenas um impulso e agora ele não tem ninguém ao lado dele que diga ao rei que o rei vai nu. E portanto estamos a caminhar para o abismo simplesmente por um impulso dele, sem haver ninguém à volta que o alerte para os riscos. Eu vejo que há ali uma estratégia, ou duas estratégias possíveis. Uma é o que eu chamo a versão aditivada do Trump, do Trump da primeira administração, que é o ponto de partida dele é sempre transacional, e portanto eu quero negociar, vou conseguir uma melhor posição do que os Estados Unidos da América têm. Os Estados Unidos da América não têm feito uso do poder que têm, incluindo económico e militar, como ameaça para o poder económico, como se viu com a Ucrânia, por exemplo, de forma suficiente, e nós vamos utilizar isso, e as tarifas é parte dessa estratégia negocial, em que ele vai tentar encontrar um novo equilíbrio. Eu acho que pode acontecer, tal como na administração 1, que o novo equilíbrio
ele conseguiu aí alguns novos equilíbrios, nós não lembramos, por exemplo, mas ele aplicou tarifas no aço, na altura, colocou em causa o acordo com a NAFTA. Biden não desfez. Exatamente. Que Biden não desfez. E depois veio, e que são um bom exemplo, que já há estudos que demonstram que trouxeram, por cada mais 1000 empregos trazidos no aço nos Estados Unidos da América, perderam 75 mil empregos noutras áreas de atividade económica dos Estados Unidos da América. É um bom exemplo de como as tarifas não funcionam. Mas pode ser essa tentativa de um novo equilíbrio que acabará por resultar em algo não muito diferente do anterior, mas com um custo enorme em termos da incerteza que o Fernando Medina estava a mencionar. Só essa incerteza, mesmo que seja possível fazer, e a relativamente breve prazo, uma nova negociação e um novo acordo e um reequilíbrio entre os Estados Unidos da América e os seus parceiros como a União Europeia, só essa incerteza já tem um custo económico muito significativo. A outra lógica é quem diz que quem acha que está por trás disto, e se calhar em parte, pelo menos para alguns próximos de Trump está, uma tentativa mesmo de usar isto como uma forma de redesenhar uma nova ordem global e até uma nova ordem americana, porque mesmo que eles ambicionem criar uma nova ordem global e uma reindustrialização americana, e mesmo do ponto de vista económico, isso fosse conducente a isto, os custos económicos da transição para modelo nos Estados da América vão ser tão elevados que eu só vejo isto como politicamente viável se os Estados da América se tornarem verdadeiramente num regime autoritário. Só nos regimes autoritários. O Putin consegue sobreviver economicamente na Rússia porque é um regime autoritário. Eu não sei como é que ele conseguirá fazer mesmo a tal revolução que ele diz se não for por uma evolução muito autoritária do regime. E eu acho que nós temos de fazer esta leitura e depois agir em consequência. Eu acho que a Europa, eu não defendo, não acho que a melhor solução seja umas sanções generalizadas, uma resposta retaliatória idêntica à americana, provavelmente medidas muito mais selecionadas em determinados setores económicos que dependem muito mais e que fornecem muito mais apoio político a Trump, e depois realmente tentar uma resposta global, uma resposta multilateral, ou seja, se calhar se nós em conjunto com a China, e eu acho que aí é uma decisão política que se terá de fazer na Europa, nós vamos aceitar fazer isso e um acordo com a China para dar uma resposta conjunta a este desafio americano, juntando também naturalmente o Canadá, o Japão, a Coreia do Sul. Acho que devemos refletir seriamente sobre isso. Fernando Medina, não deveria o país ter uma resposta para as nossas empresas que possam ser afetadas, como fez a Espanha? Eu acho que o país irá ter que ter as chamadas respostas de emergência, porque poderá haver em alguns setores, em algumas empresas, problemas drásticos de um momento para o outro, e o Governo tem que estar alerta sobre essa matéria. Mas a questão de fundo como o Miguel a colocou, é uma questão bastante mais pesada, porque eu estou convencido que aquilo que se está a passar com a administração norte-americana não é nem o resultado de uma jogada de imediato, nem uma simples tentativa negocial. O pensamento mercantilista de Trump, o pensamento de que ter déficits comerciais é mau, nós devemos ter excedentes para acumularmos riqueza dentro do nosso país, que é uma teoria de pensamento económico que vem já bastante antiga e relativamente aplicada nos séculos XVII e XVIII, nomeadamente pelos países que tinham impérios e que o podiam fazer, é algo que Trump tem dito ao longo da sua vida muitas vezes, e em muitas fases da sua vida foi insistindo nisto, e isto é algo que está enraizado no seu pensamento, e não é por acaso que isto surge associado à ideia da anexação do Canadá como o 51º Estado, da Groenlândia. Nada disto está separado dessa visão que Donald Trump tem. E por isso, a grande questão que a mim me surpreende é que, como o Miguel diz, para implementar esta transformação do modelo só é feita numa autocracia, porque, quer dizer, se isto continua por este caminho que está, nós com as eleições para a Câmara dos Representantes daqui a 2 anos, é relativamente claro. Os republicanos serão massacrados. Serão massacrados, como eles dizem, será um banho de sangue dentro do mapa republicano. Mas aquilo a questão principal é que este modelo que nós tínhamos hoje, até Trump, foi um modelo montado pelos Estados Unidos. E as empresas ajustaram-se a este modelo. E é um modelo que se mostrou mais eficiente precisamente para quem? Precisamente para a economia americana. Foi com este modelo nos últimos 20 anos que a América ascendeu como uma grande potência económica global, e que a Europa, aliás, vai ficando para trás, e agora a China está a emergir e num caminho de ultrapassagem dos Estados Unidos que demorará ainda muito tempo pela frente. Agora,
os primeiros, transformar este modelo num modelo de base protecionista, em que num território como o americano se voltam a relocalizar indústrias que entretanto saíram por ser mais razoável essa produção nesses países, que ajudou muito à redução da pobreza nesses países, que ajudou muito ao ganho da América, o ganho financeiro da América. Transformar isto numa ideia de reindustrialização da América e pensar que a reindustrialização vai ser feita com pessoas. Porque este é um outro dado, quer dizer, cada nova indústria que se possa relocalizar nos Estados Unidos, a grande probabilidade, face ao que aconteceu há 20 anos, não é que seja colocada com os mesmos trabalhadores, é que vai ser colocada com robôs. Sim. Não é com pessoas. Tudo isto me parece, como é que eu dizer, creio que é o fundo do pensamento de Donald Trump. Creio que tem uma base profunda na história da política e da economia norte-americana. Um dado que me impressionou sempre muito sobre os americanos é saber que mais de 2/3 dos congressistas norte-americanos não têm passaporte e por isso não viajam, não circulam, a sua visão, e por isso esta tendência um pouco isolacionista, protecionista dos Estados Unidos. E já houve tentativas de aplicação de grandes tarifas no passado que funcionaram mal, não é? Mas já houve reflexo precisamente dessa... Já tivemos esta história do protecionismo, não é nada de novo na história, nem na história global, muito menos na história global, nem na história norte-americana, não é? Agora foi afastada pelos próprios Estados Unidos no pós-Segunda Guerra, que se foi caminhando para um processo de redução tarifária e de livre circulação, para benefício, principalmente, dos próprios Estados Unidos. E por isso é uma política que eu vejo que está profundamente enraizada, que se enraiza bem no pensamento económico, uma parte norte-americana, curiosamente até historicamente mais no Partido Democrata do que não tanto no Partido Republicano. O Partido Republicano era mais o campeão do comércio livre. Eu queria recordar e acrescentar aqui um aspecto. Quando Trump, no primeiro mandato, introduz as primeiras tarifas, Joe Biden não só não as retirou, como acrescentou outras. O Inflation Reduction Act foi um ato de protecionismo norte-americano contra a Europa, ao qual a Europa não retaliou e feito por uma administração democrata. E por isso isto tem raízes, não é? Mais fundas. O que eu acho que não estão preparados, e aí é que é a situação que o Miguel referiu, é que o custo de uma política desta natureza vai ser, em primeiro lugar, um aumento generalizado da inflação, que é precisamente o oposto daquilo que Trump prometeu aos seus eleitores. Nós em Portugal e na Europa tendemos muito a olhar para os aspectos mais folclóricos de Trump e da forma, do estilo como ele fala, das barbaridades que ele vai dizendo. Mas o alicerce da vitória de Trump é o facto dos americanos terem acreditado que Trump era a melhor pessoa para lidar com a economia. Ele era a pessoa para lidar com a crise, para lidar com as dificuldades do custo de vida. Era a célebre pergunta do preço dos ovos. Sim. Não é? Ora, isto vai levar a um aumento não só do preço dos ovos, que já tem vindo a aumentar, como de muitos outros bens, e está a fazer uma outra coisa, que é absolutamente demolidora nos Estados Unidos, que é a erosão profunda das poupanças dos norte-americanos. Porque quando a Bolsa dos Estados Unidos cai, na sexta-feira tinha caído 17%, hoje não sei ainda o resultado de fecho de hoje. Ao contrário de Portugal, em que nós temos uma reduzida aplicação de poupanças dos portugueses nos mercados financeiros, nos Estados Unidos há uma aplicação generalizada, começando com os pensionistas. Como se estiverem a cortar 20% às pensões dos americanos. Claro, estamos a cortar 20% ao pé de meia que cada pensionista americano tem guardado para o seu fim de vida. Desde que Trump começou o seu mandato até agora, o valor que as pessoas tinham disponível para a sua pensão caiu 20%. E cada americano que poupou, e os americanos tinham poupança, caiu já a 20%. E por isso isto vai ser muito, 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 muito difícil, e como isto vai estar rodeado em incerteza, o investimento vai poder cair, a economia vai poder cair, isto vai ter um impacto político muito grande, económico no mundo, mas também político nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos e a longo prazo veremos o resultado que vai trazer. Neste programa, no final, vamos começar a deixar uma palavra e um conselho para a semana que começa. Esta segunda-feira começam os debates televisivos por cá. Também nos próximos dias é esperado que sejam apresentados mais programas políticos. Miguel Paiás Maduro quer deixar um conselho. Que conselho deixa para esta semana? É uma iniciativa que existe na Holanda, voluntária, mas na medida em que se fala dos programas eleitorais, do seu impacto orçamental, na Holanda há uma entidade independente, um bocadinho equivalente ao que em Portugal seria o Conselho de Finanças Públicas ou o TAU, que avalia precisamente os impactos orçamentais dos programas eleitorais dos diferentes partidos. Não é obrigatório,
voluntário, os partidos submetem-se voluntariamente a essa avaliação e análise independente, mas a cultura política do país torna quase impossível a um partido não o fazer, sob pena de ser censurado pelos eleitores, porque o seu programa, que se não estiver sujeito a esse crivo, perde credibilidade. E, portanto, eu acho que era um modelo interessante, nós que estamos a falar tanto dos programas eleitorais, do seu impacto orçamental, se calhar nós ponderarmos isso em Portugal, de forma voluntária, digo, não acho que deva ser obrigatório, embora dependa muito, lá está, da cultura política. Fernando Medina, que palavra quer deixar para esta semana? Bom, esta parece-me de facto uma boa sugestão, até porque um dos temas que se coloca com a conquista, que há pouco se falava da importância das contas certas e do país ter essas contas equilibradas, temos que sempre prevenir do risco do próprio sistema político deixar de considerar que isso é importante, porque elas passaram a não ser um problema. Ora, a única forma de evitarmos que voltem a ser um problema é se isso estiver sempre presente e se esse cuidado for sempre colocado. E já tivemos frases pouco felizes de um lado e do outro que de facto, quer dizer, nós em vez de ter excedentes vamos governar para as pessoas, ou o excedente foi um excesso, quer dizer, já fomos ouvindo expressões de lado a lado, não agora, mas que aconselham que haja sempre uma atenção sobre isso, por isso eu subscreveria essa proposta que o Miguel aqui nos deixa. Acima de tudo, para os debates, eu acho que a serenidade, a clareza, mas também a sobriedade dos debates, talvez fosse o conselho, eu que não sou estratega de nenhuma campanha partidária, mas poderia dar. Porque temos que talvez perceber ler o país. O país diz maioritariamente, muito maioritariamente em todas as sondagens, que não queria estas eleições. As pessoas vivem com os seus problemas concretos, vivem com os receios do que está a acontecer no mundo, quando abrem as notícias, do que está a acontecer com as tarifas, com as bolsas, sobre o seu futuro. E por isso, campanhas que sejam do âmbito tradicional, festivo, de grande animação, procurando grandes arruadas para se mostrar que há ali um grande entusiasmo, eu desaconselharia esse tipo de campanha e apostaria no que seria uma campanha de muito maior sobriedade, de explicação do que é que cada partido fará, e fará sobretudo diferente do outro partido e do outro bloco que está a concorrer. Ficam então os conselhos para a semana. Obrigada, Fernando Medina. Miguel Paiares Maduro, Conversa de Eleição regressa na próxima segunda-feira.